Hoje nós vamos falar sobre o Covid-19, né? Fazer uma pequena, vamos dizer assim, pré-eleção, né, do que é o Covid-19, né? Primeira coisa que a gente sabe é que é um vírus relativamente novo nesse tipo, né? Ou seja, vamos dizer, essa cepa. Existem vários Covids que já deram pandemias menores, né? Mas que vem como um pico mundial, que a gente pode dizer uma grande pandemia a partir deste ano de 2020. Na realidade, muita gente diz que desde o ano passado, né? Aqui no Brasil, a gente sentiu o impacto mais a partir de 2020. O vírus, o Covid, ele é um vírus que era originário muito de animais. Ele apresenta, em vários animais apresenta o vírus Covid, que não transmitia para humanos. Até que teve algumas mutações deste vírus e ele passou a infectar os humanos. Então, hoje em dia, a cepa que infecta os humanos o Covid, é o SARS-CoV-2, né, que é o que a gente chama do Covid-19. A primeira coisa que a gente pergunta, como é que eu sei se eu estou com Covid? Quais os sintomas? O Covid, ele não tem um sintoma característico, que a pessoa sinta e diga, isso daqui é Covid. Ele se parece muito com o vírus da gripe, que é o vírus da influenza, né? E este vírus, ele tem tido uma infectividade alta, né? E algumas complicações maiores do que a gripe da influenza do vírus da influenza que a gente tem hoje, né? Ele pode se comparar, a grosso modo, né, com o vírus da influenza chamada gripe espanhola. Essa gripe espanhola aconteceu na época da Primeira Guerra Mundial e se espalhou pelo mundo e teve uma taxa alta de mortalidades. Mas quais são os sintomas do Covid? Os sintomas mais comuns são exatamente aqueles que se parecem com a gripe. Seria tosse, né, dor na garganta, um cansaço, que a gente chama de astenia, aquela falta de ânimo, né? E também uma dificuldade de sentir cheiros, né, os odores, e de sentir gostos em relação aos alimentos. Essa característica do vírus tem se tornado marcante, apesar de muita gente que teve o vírus pode não ter apresentado algum desses sintomas, né? O vírus, você tem que entender que o vírus é um vírus de transmissão basicamente respiratória e ele afeta também o sistema respiratório preferencialmente. Dificilmente ele se espalha por outros órgãos, né, dando falha tão grande quanto ele causa no pulmão, né? Outros sintomas do vírus sintomas inespecíficos, que a gente chama, como dor de cabeça, né, a febre, né? Muita gente pode ter o vírus sem febre, mas a febre tem sido uma constante, principalmente nos casos mais graves. E, por falar em casos mais graves, a grande gravidade dele é a insuficiência respiratória. Aquela síndrome da angústia respiratória, em que você sente uma falta de ar, né, acompanhado de uma dificuldade para respirar, que pode ou não se acompanhar de algumas alterações do sistema gástrico, como diarreia, vômito, dor abdominal. A grande consequência deste vírus é quando ele causa um processo inflamatório pulmonar, dando um quadro que a gente chama de pneumonia ou pneumonite, mais especificamente, e é isso que vai fazer com que a pessoa tenha dificuldade de respirar. O vírus, ele inflama o pulmão, com isso dificulta a troca de gases, né, dificulta a oxigenação no sangue e, ao mesmo tempo, como todo o processo inflamatório, ele começa a liberar secreções, né, inflamatórias que vai dando uma sensação de afogamento nas pessoas. Como eu falei, o vírus é basicamente um vírus de transmissão respiratória, né? Para ele ser transmitido, é necessário que uma pessoa contaminada jogue, vamos dizer assim, gotículas, né, de salivas para outra pessoa.
ninguém pega vírus simplesmente no ar, né? Até para você pegar vírus, como você pode pegar através das mãos? Pode, desde que você leve as mãos até as vias respiratórias, ou pela boca ou narinas. Se você pegar numa pessoa contaminada, se você pegar num objeto contaminado, mas antes de passar a mão no rosto, você lavar ou esterilizar com álcool a 70%, você não será atingido por aquele vírus, vamos dizer assim. A principal função, então, dos meios de prevenção é fazer com que a pessoa não se contamine, principalmente através de gotículas. O diagnóstico do Covid-19, ele pode ser clínico, especificamente clínico, ele pode ser um clínico epidemiológico e pode ser o laboratorial. No clínico, é quando a pessoa, você não fez ainda nenhum exame, mas apresenta sintomas que podem suspeitar do Covid. Como eu falei, principalmente febre, tosse e dor na garganta, né? Já que ele é um vírus preferencialmente das vias respiratórias. Quando ele atinge o pulmão e que dá um processo inflamatório, já é um período mais avançado da doença. A princípio, a pessoa apresenta esses sintomas inespecíficos. Então, é o que a gente chama a dificuldade de dar um diagnóstico, é que a gente entra no diagnóstico clínico epidemiológico. Ou seja, se você apresenta sinais, os mesmos sintomas de uma gripe, mas teve contato com uma pessoa da sua família, ou no trabalho, ou em algum local, você sabe que aquela pessoa teve Covid ou está com suspeita de Covid, você vai, então, pensar na possibilidade de que mesmo uma febrezinha, mesmo uma falta de ânimo, mesmo por menor que seja, né? Ou às vezes só uns espirros, uma dor leve na garganta, ela pode ser Covid, desde que você tenha conhecimento que teve contato com alguém do Covid. Se você está isolado, se você não teve contato com ninguém, todas as pessoas de sua casa estão bem, mas você apresenta uma febre, uma dor de garganta, possivelmente isso não será Covid. O Covid, esses meios de transmissão, ele tem, como eu disse, necessariamente de levar gotículas contaminadas de uma pessoa para outra, ou de um objeto para você. Então, só falar aqui que vocês vão ver em seguida de como se proteger, tomar todas essas medidas, em que a principal é a medida de higiene. Lave as mãos com frequência, né? Evite contatos com pessoas que estão doentes, ou se você está doente, evite contato com outras pessoas, né? Faça assim esse bloqueio pessoal, né, do vírus. E no diagnóstico de laboratório, a gente tem basicamente três exames, né? Vamos dizer assim. O diagnóstico laboratorial, ele tem uma dependência do momento em que você está em relação à doença. Quando você está nos 5 primeiros dias, ou nos primeiros 8 dias, vamos dizer, na primeira semana, o exame preferencial é o RT-PCR, né? Que é um exame que vai dizer se você tem Covid e ele também diagnostica influenza ou presença do vírus sincicial respiratório. Quando a partir do 8º dia, você vai partir para exames imunológicos. Desses exames imunológicos, você pode fazer o ensaio imunoenzimático, que é o chamado ELISA, né? Você pode fazer a imunocromatografia, que é o chamado teste rápido, que todo mundo chama de teste rápido, para a detecção de anticorpos, e o ensaio por eletroquimioluminescência. Esse exame de eletroquimioluminescência é o exame que tem dado melhores resultados para o Covid, desde que seja feito a partir do 8º dia. Um dos grandes problemas do Covid é que esses exames imunológicos, ele tem uma baixa sensibilidade para o Covid, ou seja, ele mostra muitas vezes que você não tem o vírus, mesmo você tendo. E acontece o contrário, você tem e mesmo assim ele dá negativo. Então, o exame de detecção que mais preciso são alguns exames de pesquisa de antígenos, né, que é o resultado de reagente com o SARS-CoV-2 pelo método da imunocromatografia,
né? Esse exame de imunocromatografia, ele detecta o antígeno do vírus, ou seja, aquela parte do vírus que vai estimular a sua produção de anticorpos. Então, basicamente, isso é o que a gente tem. O vírus tem se mostrado muito mutável, né? Ele tem uma grande gama de sintomas, se apresentam de várias formas, cada pessoa tem tido de maneiras diferentes, mas a grande preocupação são com as formas graves do Covid-19. Né? Para vocês terem uma ideia, assim falando estatisticamente, 80% das pessoas que têm contato com Covid vão ter ou ser assintomáticos ou ter sintomas leves. 20% vão ter alguns sintomas. E destes 20% que vão ter alguns sintomas, 5% tem uma tendência a apresentar essa forma mais grave de precisar de uso de hospitalização e uso de respirador. Mas se você pensar isso numa população enorme, né, numa população grande como não vou falar nem da China, que é mais de 1 bilhão de pessoas, né? Mesmo aqui no Brasil, 200 milhões de pessoas, se você fizer grosseiramente que todos peguem a doença, né, você vai ter que cerca de 160 milhões de pessoas não vão ter nada, ou vão ter sintomas bem leves. Mas tem os 20%, tem 40 milhões de pessoas, ainda é muita gente. Né? E dos quais deles 5%, ou seja, 2 milhões de pessoas, ou 200 mil pessoas, pode ter essa forma grave, uma estatística que é uma estatística aproximada. Então, de 200 a 400 mil pessoas pode ter a forma grave do Covid, e como nós temos visto, o número tem mostrado que nós já vamos em torno de 150 mil mortes. Né? Então, era isso, para se cuidar, né? E ao apresentar algum desses sintomas, a pessoa diz, e agora, o que é que eu faço? Todas as cidades têm os seus postos de saúde de referência, têm os seus serviços de referência para o Covid, isso é um plano nacional, né? E é bom você conhecer da sua cidade onde é esses pontos, e se sentir algum desses sintomas que eu falei, principalmente febre, dor de garganta, mal-estar, e uma certa dor muscular e falta de ânimo, você procura esse serviço.